Você gosta de ônibus? Se você é da área, um colecionador, certamente já recebeu essa pergunta inúmeras vezes. Principalmente nós, mais veteranos, que pegamos anos 70, 80, essa pergunta chegava até a incomodar, porque na época era normal encontrar pessoas que gostavam de carro, moto, trem principalmente. O trem era todo cercado com um certo glamour na época. Já os ônibus, vistos como um transporte mais popular, as pessoas que trabalhavam de motorista, cobrador, ou mesmo nas empresas, não costumavam sair falando gosto de ônibus. Isso levou à falta de informação sobre esses veículos que passaram a ser mais conhecidos só com a chegada da internet. Digo conhecidos porque as revistas começaram a divulgar os ônibus a partir dos anos 80, metade dos anos 80, e eram as revistas de caminhões. Os caminhões já tinham um segmento maior de apreciadores. Tinha grupos de caminhoneiros que se formavam na correspondência. Os caminhões eram mais citados que os ônibus. Os profissionais da boleia que transportavam a carga, a riqueza desse país, levavam filhos, levavam esposa, levavam as famílias nas viagens. Então era um grupo já constituído, igual aqueles admiradores de trens. Já existia toda um grupo unido em torno desses veículos de transporte. A carga estava ali nas estradas, tinha as frases de para-choque de caminhão, que corria de boca em boca. Os caminhoneiros faziam parte de todo um cenário já montado no país. Os trens que iam de estado para estado, transportando não só passageiros como carga, também constituía um grupo forte, enquanto o setor de ônibus, mesmo com todo o serviço que existia na época, executivo, leito, o marketing de várias grandes empresas na época, Cometa, Itapemirim, Expresso Brasileiro, Penha, ainda assim não existia toda essa força para a divulgação. Então era difícil encontrarmos colecionadores de fotos de ônibus, de material referente a ônibus, porque também não existia, era pouco. Tinha muito material sobre trem e caminhão, tanto que nas bancas onde comecei a comprar material referente ao assunto, encontrava farto material sobre carro e caminhão. Na televisão se destacava carro, caminhão e trem. O ônibus era mais difícil. Então a pergunta na época, por que você gosta de ônibus, causava muitas vezes até vergonha em alguns. Colegas da época que acompanharam meu clube desde os anos 80 relatam isso, eles tinham vergonha. Parentes sentiam vergonha do filho, do primo, do irmão que gostava de ônibus. Se gostasse de caminhão, normal. Agora de ônibus era esquisito. Muitos aqui poderão
confirmar isto e comentar. E a pergunta que poderíamos dar, a resposta infantil, que muitas crianças davam já naquela época, quando recebiam uma pergunta e não sabiam responder, falava simplesmente porque sim, gosto porque sim, porque gosto, porque sim. A resposta que deixava os adultos bravos, a resposta mal criada. Mas a pergunta curiosa, normalmente curiosa, que recebemos de parentes e de amigos, você pode simplesmente responder ou não responder. É um direito seu. Mas a pergunta você pode fazer para você mesmo por uma questão de se autoconhecer. Afinal, por que gosto desse veículo? Por que gosto de carro, de caminhão, de ônibus? Vamos focar no ônibus, que é o assunto do vídeo. Muitos, o gosto já vem de família, pais que trabalharam como motorista, cobradores, trabalharam como mecânicos nesta ou naquela empresa, e logicamente o filho acompanha. Pode o filho gostar ou não gostar, se interessar ou não se interessar, ele está próximo. E alguma coisa ele vai aprender. Nessa aproximação, muitos passam a gostar e também entram na área acompanhando pais, avós, tios, primos, embarcam na área. Muitos vão por esse caminho da profissionalização. Gosto porque tenho interesse de trabalhar na área. E aí vem também a parte do interesse por mecânica ou por dirigir, conduzir os veículos. E o leque vai se expandindo. Muitos gostam da parte da mecânica e querem se aperfeiçoar. Daí, muitos hoje que existem nesse hobby da coleção, que é amplo, eles têm conhecimentos técnicos, têm conhecimentos avançados sobre o veículo, sobre as características do veículo, mecânica, carroceria, conhecimento do funcionamento do veículo, dos itinerários, no caso dos ônibus, as linhas urbanas, rodoviárias. Muito já acompanha até o desenvolvimento da empresa, o histórico da empresa, conseguem escrever textos sobre a história da empresa. Isso tudo veio também após as facilidades da internet. Na minha época tínhamos que correr às bancas e editoras para adquirir material e ter o conhecimento sobre os veículos, as carrocerias, chassi, e sobre as empresas também, as poucas empresas que divulgavam suas histórias nas revistas. Enfim, quem é colecionador acompanhou essa evolução, a divulgação do mundo dos ônibus na mídia impressa e agora na internet. As revistas, como citei, começaram a trazer os ônibus em meio a farto material sobre caminhão. Comecei com a revista Carga e Transporte, que era focada nos caminhões. Ela foi expandindo o conteúdo para os ônibus a partir da descoberta do crescente interesse por ônibus que já aparecia nos anos 80. As carrocerias evoluindo, as encarroçadoras nacionais diversificando os modelos, a tecnologia chegando aos ônibus, não só na carroceria como na motorização, o conforto aos passageiros e a evolução também das pinturas.
tudo isso foi trazendo mais fãs, mais colecionadores para o mundo dos ônibus, que era algo estranho até meados da década de 80. E foi na década de 80 que criei o clube de transportes, que englobou ônibus e caminhões. E a partir do clube, o intercâmbio de cartas foi descobrindo quantas pessoas gostam de ônibus. E a internet, depois da metade da década de 90, acabou revelando todo esse número expressivo de colecionadores, milhares de pessoas em vários países que se interessam por ônibus. E a pergunta, evidentemente, menos que naquelas décadas passadas, continua sendo feita. Muitos, simplesmente por curiosidade, só para puxar assunto, por que você gosta de ônibus? A pessoa pode ter resposta na ponta da língua. Porque meu pai trabalhou, meu pai trabalha, entrei na área através da família. Porque aprecio, simplesmente acho bonito os ônibus, as pinturas. Enfim, várias respostas podem ser dadas, mas façam a pergunta principalmente para autoconhecimento. Por que você gosta de ônibus? É por interesse profissional, simplesmente por ser fã, apreciador do veículo, das carrocerias, das pinturas, ou porque sente prazer em viajar de ônibus. Tem pessoas que nem ligam muito para fotografar, mas sentem prazer em andar de ônibus, em passear de ônibus. E a pergunta que também fiz a mim, por isso que estou colocando aqui para vocês, que é produtivo vocês se perguntarem, terem as suas respostas, não precisa passar aos outros, é simplesmente para vocês se conhecerem. Meu gosto por ônibus é bastante interessante, até gostaria de saber quem mais também começou assim. Passei a prestar atenção nos ônibus por gostar de viajar, de ir para o mundo. Comecei a ler com mapas, vendo cidades, países ali na carta impressa, ter uma noção do tamanho do mundo que nasci e aquele desejo de conhecer aqueles lugares, aqueles nomes, Brasília, Ceará, Costa Rica, África, Egito, Itália, atravessar o Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, deserto do Saara, ilhas, Ilha de Páscoa, Ilha de Java, tudo aquilo me atraía. E como conhecer o mundo? Saindo a pé não dava, era criança, só tinha bicicleta. Meus pais me levavam viajar de trem, de ônibus. Meu pai depois comprou um carro. E aí o transporte, os veículos começaram a me seduzir. Carro, ônibus, trem, tudo que rodava, tudo que permitia me locomover para conhecer lugares, passei a gostar, passei a ter interesse. E os ônibus, claro, eu via que os ônibus era uma forma de, quando eu tivesse determinada idade, coragem para sair sozinho, estavam ao meu alcance. E o que me atraía nos ônibus? O letreiro. Marcavam o destino para onde iam. Quando comecei a observar os ônibus, mais que nome da empresa na lateral, eu via o destino, o nome dos bairros, o nome das cidades, que depois ia olhar no mapa e ver se era perto, se era longe, como fazia para chegar até lá. Então foi o desejo de liberdade, de sair pelo mundo, que me conduziu aos ônibus. Olhar o nome das cidades no ônibus e no mapa, e finalmente aos 12 anos embarquei pela primeira vez sozinho
num ônibus. Foi um ônibus urbano. Em menos de um ano, já estava na rodoviária embarcando para Vinhedo, depois para Itu, Itatiba, Franco da Rocha, indo cada vez mais longe. Então, muitas pessoas hoje, quando perguntam como comecei a gostar de ônibus, foi a partir do desejo de viajar, de explorar o mundo, conhecer as cidades, conhecer o planeta Terra, o mundo que habito. Gostar de ônibus está diretamente associado ao gosto de viagem. Sinto prazer em viajar. Além de conhecer os lugares, o prazer de estar numa estrada, rodando. O prazer de dirigir, também viajo de carro. Não fico só dependente daquele tipo de condução por uma questão de conforto, porque só vejo prazer em viajar de ônibus, só vejo prazer em viajar de trem ou de avião. Não, isso não é prioritário. O que quero é viajar, estar rodando o mundo. E aí também alguns colecionadores também me questionam, às vezes, nossa, mas você viajou e não tirou foto em tal lugar? Aí está a explicação. Eu viajo para conhecer. Não é só prazer de viajar. É interesse em conhecimento, adquirir experiência de vida, conhecer o mundo à minha volta. Por isso, quando comecei a viajar e fazer as primeiras fotos, fotografava aquilo que achava interessante, que me despertava atenção. Fotografava, logicamente, o lugar que eu estava, a cidade. O ônibus, depois. Já gostava de ônibus. Agora, claro, naquela época também de filme de 36, 24, 36, não estava para fazer festa tirando foto como é hoje, que na nova geração aí tem o recurso das fotos digitais, pode sair fotografando tudo e fazer quantidade. Naquela época tinha que escolher o que fotografar, o que mais despertou a sua atenção. E selecionava fotos das cidades, da viagem e também dos ônibus. E até hoje sou assim. Não é porque tenho a câmera digital nas mãos, posso fazer milhares, centenas, milhares de fotos, que vou ficar fotografando tudo. Como colecionador de foto de ônibus, tenho mais de 20 mil fotos, incluindo as fotos trocadas, também não sou de fotografar todos os ônibus que vejo. Cada ônibus que vejo na rua, tiro uma foto. Também não é por aí, não. Porque sou uma pessoa equilibrada, controlada. Não faço por quantidade. Hoje, aí, o mundo da internet tem muito negócio de ostentação, de mostrar quantidade, quem tem mais foto, besteira isso. Isso para mim é criancice. Fotografo aquilo que entendo que vai ser útil para mim, para meu conhecimento e para minha apreciação. Fotografo aquilo que me interessa, que realmente me interessa, que vejo útil para o meu acervo. Uma empresa que não tenho, um registro daquela empresa que basta para minha coleção, entendo dessa forma. Para mim não interessa fotografar frotas inteiras. Na época, nos anos 80, sim, anotava as frotas, tanto que esse acervo de frotas que eu tenho é muito procurado por alguns colecionadores, porque é o registro de uma época em que havia pouquíssimos registros, não só fotográficos, como registros descritivos da frota e das linhas. Isso, para mim, foi muito importante na época. Como não tinha condições também de tirar muitas fotos, eu fazia as anotações das frotas e linhas. Aquilo também já servia para o acervo do clube. E desses registros mantenho
o material preservado, que é importante, o histórico. Hoje, para se fazer a história das empresas, tem farto material na internet. Não vejo necessidade de ficar fazendo registros atuais. Claro, informar sim, continua acompanhando a evolução das carrocerias, as mudanças nas linhas, mas tudo sem exagero, sem excesso, sem fanatismo. E daí torna a pergunta: o porquê você gosta? Como você gosta? Como você é colecionador? Você é um colecionador mesmo de material impresso ou simplesmente colecionador virtual? Qual o seu objetivo? Qual o seu interesse profissional na área? Ou simplesmente uma apreciação, nada mais que um hobby? Você se dedica a outra área, mas gosta daquela área. Pergunte a você mesmo, que é interessante fazer essa pergunta. Muitos ficam admirados quando falo que sou um colecionador, mas sobretudo sou um viajante. Continuo viajando, mas não viajo só para fotografar ônibus. Como muitos do hobby, muitos colecionadores viajam só para tirar foto de ônibus. Não pertenço a esse nicho. Pertenço ao nicho dos viajantes, dos conhecedores de cidades. Viajo, fotografo tudo, não só o hobby. Pertenço ao hobby dos colecionadores de foto de ônibus, mas não fico fotografando carro por carro. Busco sempre o equilíbrio. Busco sempre ser uma pessoa diversificada, acompanhando as transformações do mundo, porque o mundo não é só hobby. Ninguém vive só de hobby. Ninguém hoje vive só da sua profissão. Hoje o mundo está expandido e muitas vezes, por necessidade, a pessoa busca uma alternativa, busca conhecimentos também em outras áreas. Mesmo no mundo do ônibus, aquelas pessoas que trabalham na área precisaram conhecer outras coisas que vieram com a tecnologia. Precisaram aprender informática. Quando os computadores chegaram, o próprio ambiente de trabalho nas empresas de ônibus se informatizou, as pessoas precisaram fazer curso, aprender informática. Precisaram adquirir conhecimento na nova forma de comunicação. Todo mundo precisou aprender a usar celular, a usar esse equipamento que estou usando para fazer vídeos. As pessoas precisaram se expandir. Ninguém mais ficou só na máquina de escrever, só no caderno. Eu, como escritor, rapidamente avancei na digitação, no domínio do computador. Ainda apanho um pouco no celular, não gosto de celular, fujo dele, mas precisei aprender a usar. Uso o computador, celular depois, o prioritário para mim é o computador, mas precisei aprender. Precisei ampliar meu trabalho como escritor. Cada mundo, cada área não conseguiu fugir da evolução. A evolução não para. E a pergunta fica: você gosta deste material? Como você gosta? Faça a pergunta para você mesmo e vá se descobrindo, porque a resposta pode trazer surpresas não só para os outros, mas para você mesmo. Você buscando as raízes daquilo que você gosta, você pode ter surpresas. Surpresas boas, algumas surpresas também desagradáveis, mas isso tudo você vai melhorando.
Como falei aqui, falar no fanatismo, nos excessos, incomoda muitos. Tenho conhecidos que realmente são fanáticos, não sabem falar e escrever sobre outras coisas, só falam sobre ônibus, só falam sobre carro, só falam sobre trem. Então a pessoa, enxergando isso, ela vai melhorar no próprio hobby dela, e se for no caso profissional, também vai melhorar o relacionamento, vai melhorar o trabalho dela e o relacionamento dela com as pessoas, porque todo excesso é prejudicial. O mundo hoje não tem espaço para pessoas focadas numa só coisa. O mundo abre as portas para as pessoas que se abrem, que estão abertas ao aprendizado diverso. Obrigado e até o próximo vídeo.